Olá, queridos alunos, muito bom estar com vocês, galera do CCA Bom Retiro. Vocês vão perceber que eu estou com vocês em sala nesse momento, mas nós deixamos esse material super legal gravado para vocês. Galera do Bom Retiro, que mora no meu coração, e a galera de São José dos Pinhais também, galera. Vocês que eu estive, né, com vocês na segunda-feira, hoje estão novamente, mas estamos aí virtualmente juntos. E também a galera do Portão, galera do CAP. Vocês são top demais. E estamos aqui eu, professor Jonas, professor de História, professor super top, e o professor Michel, que é professor de Filosofia, professor de Literatura. Professor Michel, ele veio de... está, né, na verdade, em Joinville, compartilhando aqui o seu conhecimento conosco. E o professor Jonas é aqui da nossa capital mesmo, paranaense. Agora, professor Michel, é contigo. Olá, queridos alunos, né? O professor William aí expressou muito bem nossa alegria. Estamos numa semana muito especial, a Semana Pedagógica de Humanas. Então, seja bem-vindo, você do CCA Bom Retiro, você do Portão, você de São José dos Pinhais, seja aqui agraciado por conhecimento que vai rolar aqui como água de uma rocha, certo? Hoje o assunto é um assunto muito importante e eu estou bastante feliz de estar aqui com esses feras. Nós vamos falar de um momento da filosofia mais moderna que impactou muito o pensamento filosófico, certo? Então, hoje, nessa live, nós trabalharemos o existencialismo, pessoal. Vamos falar desse assunto, que é um assunto que não cai no Enem, ele despenca no Enem, certo? Então, hoje, nós vamos falar sobre esse momento tão importante do conhecimento filosófico. Só que tem uma coisa, o que você vai ter, então, para você entender como funcionará aí? A primeira parte, nós dividimos em 3 partes para que você consiga se localizar de maneira pedagógica. A primeira parte, nós vamos trabalhar do momento em que se inicia o pensamento até que se gera, então, a problematização para o início do existencialismo. Na segunda parte, nós vamos abordar aqui a questão de uma frase muito forte dita por Sartre, que é a existência precede a essência. E aí, no final, aquele toque para o Enem, focadaço para o Enem, você que está aí se preparando, né? Sabedor de que filosofia hoje faz parte de todo e qualquer vestibular, e o Enem não é diferente. Beleza? Então, aqui eu saúdo mais uma vez o professor Jonas, o professor William. Sejam bem-vindos a esse bate-papo, esse café com literatura, como somos adventistas, uma cevada com literatura, né? Então, vai ser top mesmo e eu estou bastante feliz aí. Eu queria já começar dizendo assim, né? O existencialismo é uma filosofia completamente oposta, diferente da filosofia que seguia-se até então, né? Tanto é que essa filosofia ela caminhou até por campo da psicologia. Não somos psicólogos, mas ela adentrou esse mundo da psicologia. E uma das coisas da problematização é a angústia. Essa palavra, né, fundamentou praticamente os pensamentos de Sartre. O interessante é que quando ele, né, eu tenho aqui um livro maravilhoso e vai a primeira dica nossa aí para você ler. O Existencialismo é um Humanismo, de Sartre, um ensaio, né, em que ele foi convidado para defender o existencialismo. Ele disse que ele foi atacado por todos os lados. Ele foi atacado pela direita francesa, né, dizendo-se que ele estava apoiando, né, o marxismo, aquela coisa toda. O pessoal da esquerda atacou, dizendo que isso era uma filosofia burguesa, né, e que ele se desfiliou do regime francês de esquerda, né, do princípio esquerdo da França. E os cristãos começaram a atacar porque nega a existência de Deus. Então, a gente vê que a angústia está permeada. E agora, professor Jonas, aí que entra um negócio bacana nessa história. Eu queria saber nesse momento, porque a gente sabe que um filósofo, ele
na literatura também é assim, ele trabalha justamente aquilo que ele vive. Então, por que ele fala tanto de angústia, professor? Galera, é uma honra estar com vocês. Professor Michel, me passou bem, hein? E olha, na história a gente costuma dizer que para você entender o sujeito, você tem que entender que ele é sujeito do momento em que está vivendo. Você tem que pisar na terra em que ele pisou para compreender por que ele falou o que ele falou. E é exatamente isso. Vocês perceberam aí nas últimas aulas, ontem, antes de ontem, que o século XX começa com tudo, agitado. Começa causando grande desconforto, principalmente no continente europeu, por conta de tudo que está acontecendo. Mas é claro, não dá para olhar simplesmente para o século XX, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, porque o século XIX também já terminou assim. O século XIX, a gente pode definir filosoficamente como um século do entusiasmo filosófico, eu acho. É um século da esperança, é um século da ordem e do progresso. A galera do primeiro ano e do terceirão também, provavelmente está cansado de ouvir do professor de sociologia, o Augusto Comte, ou Augusto Comte. É o cara que basicamente fundamentou o que estampa em nossa bandeira, a ordem e o progresso. É o cara que motivou a proclamação da República Brasileira. É o cara que motivou movimentos militares no Brasil no finalzinho do século XIX. E você sabe que esse cara, ele fala que através da ciência, o ser humano estabeleceria uma ordem social. E a ciência é a base dessa segunda metade do século XIX. Acredita-se que a confiança nesse saber científico vai levar a humanidade ao seu ápice, que é o ápice do positivo. E a tecnologia, unida à psicologia, bem dita pelo professor Michel, ela está levando o ser humano a um progresso. Então, eu poderia dizer para você que esse finalzinho do século XIX ele é entendido como uma ideia muito positiva, otimista, de entusiasmo filosófico. Mas a gente vai ver que esse final do século XIX e transição para o século XX já vai se mostrar um pouco bagunçado. Por quê? Você se lembra na história que rolou ali uma conferência de Berlim, uma partilha do continente africano, e essa partilha vai gerar tumultos. Você aprendeu aí, Primeira Guerra Mundial. E você viu que pronto, o século XX já começa turbulento. Já começa com muita morte. Gripe espanhola. E a gente vai partir para totalitarismos. E a gente vai ver que holocausto, nós vamos ver bombardeios nucleares, a gente vai ver ditaduras, revoluções, um século que vai causar grande desconforto. Um século que vai se mostrar historicamente abalado, mudando não só tecnologia, mas cultura, transformando a mentalidade e a forma como pensar a respeito da própria existência. Quando a gente vê o século XIX, você vai ver que o século XIX filosoficamente tinha muita ideia ainda do infinito, a ideia ali da natureza eterna, lembra dos gregos, Grécia Antiga? A ideia o próprio cristianismo, com o Deus que é eterno, o nosso Deus. A ideia de um Deus que é criador e que se perpetua durante a história, que transita pelo tempo. A gente vai ver o século XX mudando essa mentalidade. O século XX ele vai trazendo a ideia do finito, a ideia de alguém que tem um início e que tem um fim, e que conhece o seu início e conhece o seu fim. A ideia de alguém que sabe que nasceu e é conhecedor também da morte. E por isso ele pensa a respeito desse tempo entre vida e morte. Ele passa a entender que a sua finitude pode causar um certo incômodo. Claro, eu estou vendo pessoas morrerem o tempo todo. São milhões e milhões de pessoas morrendo por pandemias. A gripe espanhola atacou aqui o Brasil. Pessoas morrendo por bombardeios nucleares de um dia para o outro. E morrendo com a transição do tempo através do câncer que isso vai causar. Pessoas morrendo por governos que se mostram como esperança, como a salvação, e que vão levar pessoas às tragédias. Vai levar a humanidade a um colapso. É uma crise no ano de 1929 que vai impactar até a nossa sociedade aqui, o Brasil. Então, é um século bastante difícil de se viver. E por isso vai levar a homens pensantes, a mentes brilhantes, a questionarem. A questionarem certo, errado, positivo, negativo. É o convite que eu faço. Vamos analisar. Vamos ver o que os meus colegas vão dizer a respeito de tudo isso. Mas um desconforto está se instaurando muito fortemente. Um desconforto que vai surgir depois como um absurdo, como uma crise da existência, como uma angústia existencial. Vamos ver o que os meus colegas aqui vão trazer. Agora, o que eu deixo aqui? O século XX está mexendo com a mentalidade de muita gente. Mexeu na literatura, né? Galera que está aí estuda literatura sabe que esse momento é um momento, né, da mudança, a grande mudança do plano de vista moderno da literatura.
E a literatura também acompanha, então, o sentimento do homem. Se o sentimento do homem é um sentimento angustiante, a gente vai ter uma literatura angustiante. Professor William, agora a parada percebeu que ela não começa no século XX, ela tem resquícios, né? Eu queria ver contigo de onde surge, porque o existencialismo não é propriamente de Sartre, mas ele recebeu o alcunha de ser o maior propagador. Mas de onde nasce essa veia existencialista, professor? Vamos lá, então, né? Não tem como falar de existencialismo sem falar do século XIX. Século XIX, nós temos que destacar aqui dois grandes pensadores, Søren Kierkegaard, dinamarquês, nasceu no mesmo país que o nosso querido Eriksen, que esses dias caiu no campo e quase foi a óbito, assustou o mundo inteiro. O futebol acabou para ele. Praticamente, ele vai ter que se aposentar, né? Com 30 anos vai ter que se aposentar. E o Eriksen e o Kierkegaard nasceram no mesmo país, Dinamarca, um país pequeno na Europa, frio pra caramba, e razoavelmente perto da Dinamarca, eu não sou professor de geografia, temos a Alemanha, Germany, e foi na Alemanha que nasceu Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, que é mais conhecido que o Kierkegaard, né? Foram esses filósofos que construíram uma certa base para o que nós conhecemos hoje como existencialismo. E foram eles que forneceram a água que Sartre bebeu no século XX. Mas o ponto interessante a ser colocado é que o Kierkegaard e o Nietzsche eles tinham pontos de vista diferentes sobre o mundo. O Nietzsche ele tinha um ponto de vista de que o mundo, ele, na verdade, ele é uma grande constituição moral em que as pessoas, muitas vezes, seguem algum tipo de moralidade, algum tipo de lei, por mera obrigação. Porque essas pessoas se consideram na obrigação de obedecer seus líderes, sejam líderes políticos, líderes religiosos, e essas pessoas, o Nietzsche dizia, se comportavam como uma espécie de comportamento de rebanho, porque elas simplesmente obedeciam, simplesmente seguiam algum tipo de líder. E o Nietzsche criou aí o conceito de moral de escravo, ou moral de rebanho. E daí o mesmo Nietzsche apresentou uma ideia de moral de senhor, alguém que supera essa moral de escravo, essa moral de rebanho, e esse alguém que supera essa moral, o Nietzsche chamava de Übermensch. Übermensch. Vocês, meus alunos, devem estar careca de ouvir falar do tal do Übermensch, super-homem. E esse super-homem, de uma certa forma, esse super-homem, ele é alguém que superou a moral, que superou o bem comum de todo mundo. É alguém que se constituiu como, uau, eu sou o Übermensch. Mas para chegar nesse processo de ser esse Übermensch, alguém que superou essa moral, você precisa passar pelo chamado processo do niilismo. O niilismo, essa outra palavrinha que volta e meia aparece aí, de repente, num Enem, num vestibular, e é uma palavra que vocês provavelmente vão ouvir muito ao longo da vida, principalmente nesses caminhos de filosofia, psicologia e existência humana. O niilismo é uma completa ausência de sentido, significado e propósito para a existência humana. Completa ausência. Natal, aniversário, Páscoa, todas essas datas comemorativas, todas essas ocasiões não passam de invenções do ser humano, aí, segundo Nietzsche, para, de uma certa forma, nós preenchermos esse vazio. Mas, professor, que vazio é esse? Que vazio é esse? O Nietzsche dizia que esse vazio é porque nós, seres humanos, queremos, de alguma forma, darmos um sentido para a nossa existência, construirmos algum significado, algum valor. E daí eu entro com, aí sim, o pai do existencialismo, que foi o Kierkegaard. O Kierkegaard, ele defende que nós, seres humanos, fomos criados por Deus. O Kierkegaard ele tem uma visão cristã de mundo, ele era luterano, e o Kierkegaard, com essa visão, ele defendia, olha, o ser humano foi criado por Deus, mas Deus deu completa liberdade para o ser humano. A mesma liberdade que Deus deu para Adão e Eva lá nos primórdios da humanidade, Deus também dá para cada um de nós. Mas nós não somos provados ou tentados com as mesmas coisas que Adão e Eva foram tentados nos primórdios.
Na visão de Kierkegaard, a nossa principal tentação, diríamos assim, seria a própria existência. E eu, professor Michel, professor Jonas, todo mundo, vocês aí, vocês se sentem angustiados quando vocês precisam escolher entre A ou B. Porque o ser humano precisa escolher um caminho, escolher uma direção. E às vezes, quem assistiu aquela série lá, The Good Place, tem lá o personagem que é o filósofo, o Shadi, ou Shidi, não sei pronunciar muito bem o nome dele, ele morre, inclusive, devido a tanta indecisão. Ele era tão indeciso, não sabia o que fazer e cai um ar-condicionado na cabeça dele. Estraguei a série para quem não viu essa parte. Mas ele morre por causa disso. De essa figura desse filósofo que entra em crise existencial, que não sabe se escolhe entre A ou B. E essa capacidade de escolha que nós temos, segundo Kierkegaard e segundo Agostinho, que é um filósofo que vocês já estudaram, essa capacidade de escolha é dada por Deus. É chamada de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio seria absoluto. O que ele acaba diferindo um pouco da Idade Média é que, na visão dele, né, professor, é meio que como se Deus abandonasse o homem, né? E o homem estivesse agora apenas sobre a sua própria decisão. Então, você é responsável agora por suas decisões e eu não vou mais colocar na sua cabeça aquilo que você deve fazer. Não vou inspirar você a tomar decisões, né? Então, tipo, como se Deus agora ele não está mais do meu lado, né? Será que eu escolho isso, né? Nós que somos cristãos, a gente faz uma oração, né? Vou comprar isso aqui, será que Deus me abençoa? Na visão de Kierkegaard, não. Na visão de que é eu que vou ter que decidir, e por isso vem a angústia. Exatamente. Nós, seres humanos, sentimos essa angústia devido, segundo Kierkegaard, por causa de uma coisa chamada pecado também. Porque, muitas vezes, as nossas inclinações naturais da carne, do desejo, desejam algo que pode nos afastar de Deus. Por isso que nós nos sentimos angustiados. E o Kierkegaard, com essa ideia bem colocada pelo professor Michel, né, de que o ser humano agora está, entre aspas, abandonado por Deus para fazer suas escolhas, esse mesmo ser humano pode escolher se aproximar de Deus. E quando ele escolhe se aproximar de Deus, de alguma forma, ele cria um sentido para a sua existência. Na visão do Kierkegaard, só existe sentido para a existência humana com Deus ao nosso lado. Mas aí vem o Sartre e quer derrubar a teoria do Kierkegaard. E aí, professor Michel, o que você tem a me dizer sobre o Sartre? Por que ele vem e quer derrubar de todo jeito a teoria do Kierkegaard? O Sartre é interessante que ele vem com a ideia assim, né? Se existe alguém que ele coloca princípios, regras do jogo, então não há liberdade. Se existem regras para o jogo, esse jogo não é livre. Então eu tenho que tomar, de certa forma, não há nem futuro, como ele diz no livro Existencialismo e Humanismo, né, no ensaio. Ele diz assim, se Deus existe, então significa que não existe nem futuro, porque está tudo determinado. As peças do jogo são mexidas o tempo todo, né? Então, ele lança a mão agora de uma ideia ateísta forte, né? E aí ele lança assim, ó, agora é o seguinte, se você tomar as suas decisões, você é responsável por você e pelos outros. Então, o mundo agora é responsável, né? Você é responsável pelas decisões que toma, porque essas decisões influenciam no mundo. Então, não há mais regras do jogo, não há princípios morais, né? E aí é por isso que ele é atacado por diversos lados, e um dos lados eram os cristãos da época, dizendo que ele agora se afasta dos princípios e significa que agora tudo é possível fazer, já que não existem princípios morais, mas ele disse que nós escolhemos justamente sabendo que toda escolha tem uma consequência. Aí a física, né? Toda ação tem uma reação. Então, é exatamente isso que nos faz aprender a escolher ou não. Então, nós não somos uma criancinha e que tem um pai que ele fica segurando nossa mão dizendo, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Nós vamos decidir se eu quero comer. Porém, se o resultado daquele alimento não for suficiente, você sabe o que vai acontecer. Você é dono do seu nariz, né? Então, quer dizer que, a partir de agora, nós nascemos
E nós vamos construir a nossa vida através da nossa experiência diária. Então, eu vou vivendo e vou aprendendo, né? Eu não tenho informação aqui na minha mente, né? Aquela ideia de Platão, o mundo das ideias, né? Que existe aqui é uma sombra daquilo que existe. Não, a vida está começando a partir de agora, bicho, e a partir de agora é uma linha. Essa linha tem um fim. Como que você vai chegar nesse fim aí vai depender única e exclusivamente de ti. Não, e é legal de pensar que para eles é exatamente isso. Ah, alguém fez essa caneta e ele tem uma função, que é escrever. Ou seja, a essência dela está na escrita. Uhum. Para Sartre, então, não, né, professor? Para Sartre, o ser humano ele não tem uma essência. Ele não tem uma função. Exatamente. É ele quem vai definir. Eu gosto de citar esse exemplo. Os Beatles eram existencialistas. Não sei se vocês já pararam para perceber. E algumas músicas dá para notar. E eles foram questionados. O que será do futuro do rock? Quando eles estavam se separando ali, né? E a resposta foi exatamente: o futuro do rock será aquilo que os roqueiros escreverem. Aquilo que eles produzirem. E acho que isso representa muito bem o que é esse existencialismo, que é aquilo que nós vamos formar. Isso. Você será aquilo que você construir. Show, né? Essa é a parte que eu acho muito massa da teoria. Sim. Até mesmo na psicologia, né? Se você pega assim, eu não sei se alguém tem informação em psicologia, eu não tenho, mas na cadeira de direito nós tivemos psicologia e uma coisa que acontece é o seguinte: quando você tem diversos tipos de tratamento, diversas áreas. Quando você vai para um tratamento assim, meio freudiano, então eu vou estudar a sua história até que eu descubra onde foi o lapso que criou esse trauma. No existencialismo, apaga tudo que foi e você vai começar a partir de agora. Então, esquece o que foi, não importa o que aconteceu, você vai construir tua vida a partir de agora. Então, é algo muito mais seguro do ponto de vista, assim, né, existencial e tal. Essa da caneta, eu sempre falo para meus alunos assim, né, o cara que construiu uma cadeira, né, o cara construiu uma cadeira. Quando ele construiu a cadeira, na mente dele, a cadeira serviria para sentar. Mas quem nunca pendurou uma camisa na cadeira, uma toalha na cadeira, né? Eu já fiz exercício para tríceps na cadeira. Então, quer dizer que a cadeira ela vai adquirindo, com o tempo, novas funcionalidades. Assim é o ser humano na visão de Sartre. E é legal. É legal de pensar que isso tem um ponto de partida. Essa compreensão, ela tem um ponto de partida. E como como eu vou alcançar isso? De acordo com Sartre, você está vivendo e de repente você começa a ter uma confusão, uma ansiedade, um desconforto, um pavor com relação à incerteza da sua vida ou à incerteza do sentido da sua vida. E eu sei que isso aqui tem um nome, né? Esse desconforto. Poderiam me ajudar aqui como... Porque alguns filósofos eles vão trazendo nomes diferentes para esses desconfortos, para esse pavor, para essa ansiedade. Como que a gente poderia definir isso como uma angústia existencial, será? Eu conheço por angústia, e essa angústia que persiste justamente porque, enquanto eu não tomo a decisão do que eu quero, essa angústia ela permanece, né? Se você pega ali, a esposa dele trabalhou muito bem isso do campo do feminismo, né? Que até caiu no Enem há pouco tempo essa questão e foi um bafafá, né? Que Simone de Beauvoir ela diz assim, né? Não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Justamente por isso que eu nasci, né? Mas aí com o tempo eu vou me transformando, vou escolhendo e eu preciso tomar uma decisão. Enquanto eu não tomo uma decisão, eu vivo nesse mundo obscuro, desse mundo da angústia. Aí quando eu me liberto, né? Então são os caminhos que o existencialismo vai tomando ao longo do tempo. E até dentro disso, né, desses caminhos que ele toma, né, o Sartre, ele tem uma influência até histórica para essa questão da angústia. Ele escreve a sua filosofia, principalmente ali a partir da década de 40, anos 50, no século 20, e era um período, né, professor Jonas, de constante conflitos. Vocês já tiveram aí na segunda-feira uma parte de história, e eu queria que o professor Jonas comentasse, né? Por que esse período foi tão turbulento e o que isso causou de impacto na filosofia? Galera, a gente não pode esquecer que em 1918 a gente está terminando uma guerra. Uma guerra que já modifica, está mudando cultura, está mudando mentalidade, está mudando pensamento, está mudando o mapa da Europa. É uma era dos impérios deixando para trás para surgir uma era do capital. A gente está vendo que alguns países e superpotências estão surgindo. Está surgindo Estados Unidos como uma potência mundial que nós conhecemos hoje. Estão
pensando a respeito do capitalismo, porque está surgindo um novo modo de produção. Só que esse capitalismo daqui a pouco vai ser questionado junto com o liberalismo, o que vai se tornar muito perigoso na Europa. A democracia vai ser questionada, e mais do que questionada, ela vai ser interrogada a ponto de ser abandonada. Por quê? Porque, não, a democracia falhou, o liberalismo falhou, o capitalismo falhou. Crise de 1929, superprodução. Então, as pessoas começam, em meio ao desespero, a acreditar que soluções estão surgindo, como Salazar, Francisco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Trotsky, Lenin, caras que pensam a revolução, mas pensam revoluções que são perigosas, que anulam condições humanas, que anulam uma individualidade. Então, cara, é um momento turbulento. E aí esse momento vai levar ao questionamento a respeito da própria existência. E um questionamento andando sobre esses ares. Andando sobre essa ideia de que a vida não tem um propósito. De que o valor para a humanidade, o valor humano, está na sua construção. E é uma construção que é especificamente social. Você vai construir o seu valor. E você vai encontrá-lo. E aí que eu até pergunto para o professor Michel, mas há um encontro desse valor? Onde está o valor? Eles depositam em Deus ou eles não? Deixam quieto. Não vamos voltar para Deus. Já foi esse tempo. Aí que é o lance da discussão entre Kierkegaard e o Sartre. Né? O que é o valor? O valor é alguém que instituiu o valor ou o valor está nas minhas decisões, nas minhas escolhas e nos resultados que ela vai tomar? Né? A gente percebe, inclusive, nesse momento, a banalização do mal. Né? A gente começa a observar a banalização daquilo que é mal. Será que é mal mesmo? Não, o que é o mal mesmo? Se não existe essa essência do que é um princípio, então o que é mal? Será que mal é a decisão mal escolhida? Né? Mal é a decisão que não foi tomada de forma adequada. Eu até vi que o professor William ele mencionou isso, queria trabalhar essa parte do desgaste ali com as guerras e essa banalização do mal ali, professor. Estou vendo agora aqui no negócio. Vamos lá, né? Essa questão da banalização do mal foi colocada por uma pensadora chamada Hannah Arendt. É um nome um pouco difícil, queridos, mas quem tiver dificuldade, é só perguntar para mim, professor João, aí fisicamente, aí, quando nos encontrarmos nos corredores, como que se escreve esse nome? Hannah Arendt. E a o nome é mais feio que a criança, né? E com esse nominho aí, ela era alemã, né? Eu acho. Não lembro agora a origem dela certinho. Mas é um nome complicado para nossa língua. É a mesma coisa do Kierkegaard, né? Esse eu tenho uma dificuldade de falar. Schopenhauer, Nietzsche. Tem uns nomes que... Anaximandro. Acho que o Heidegger também. Heidegger. Mas nessa questão da banalização do mal, né? Isso foi fruto também dessa ausência de sentido, de significado, de propósito na vida das pessoas. Inclusive, tem um escritor russo chamado Dostoiévski. Tem uma querida professora que trabalhava comigo, chamada professora Fabiana, vocês conhecem, e ela sempre, quando falava de Dostoiévski, esse pessoal aí da literatura russa, ela falava assim, Tolstói, ela falava que era uma literatura com vodka, que é uma literatura pesada, é uma literatura que queima. Ela não bebe, tá, gente? Por favor. Mas eu estou usando a citação dela, ela falava bastante isso. E é uma literatura pesada, os russos escrevem pesado, o século XX é marcado com esse peso, justamente por essa ausência de sentido, esses conflitos, essas guerras. E tem uma frase de Dostoiévski que é muito famosa, que diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. E aí? Cadê o fundamento moral absoluto? Não existe mais um grande legislador no mundo, não existe mais um grande juiz, então todas as coisas podem ser feitas. Não existem limites para a ciência, não existem limites éticos para se fazer uma experiência científica, não existem limites para as revoluções políticas, não existem limites da dignidade humana, tudo é permitido. E aí que entra um perigo. Inclusive o próprio Sartre, né, ele falava que nós nascemos, como foi bem dito, sem nenhum sentido, nascemos como uma espécie de tábula rasa, muito parecido com a teoria lá do John Locke. Uma folha em branco, e essa folha vai sendo preenchida
ao longo da vida com experiências, e essas experiências que eu preencho essa folha em branco chamada William, que nasceu um dia sem dente. Sabe, professor, eu fico pensando os pedagogos, as pedagogas, quando tem uma aula e que fala sobre isso, né? Elas devem ficar loucas, né? Porque para pedagogo imaginar um aluno com tábua rasa, eles ficam loucos com essa visão. Teoria. E nessa ideia de tábula rasa, folha em branco, a pessoa, de acordo com as suas experiências, de acordo com o meio social em que ela vive, de acordo com a sua vivência, que ela constrói um sentido para viver, constrói um sentido para existir. E esse sentido é pessoal de cada um, o que pode gerar um relativismo. E o relativismo nos lembra dos sofistas lá da Grécia Antiga, que arrumavam muita treta com Sócrates. E essa questão de construir o futuro, o Sartre diz numa outra frase, olha, todos nós estamos condenados a sermos livres, porque nós que vamos construir o futuro. Muito parecido com o que os Beatles disseram, olha, a gente não sabe o que vai ser o futuro do rock, ele que vai se construindo. E, aliás, fazem mais de 50 anos que o Beatles acabou, viu, professor Jonas? Um dado histórico aí, pessoal. Assim, ó, eu fui um fanzaço desses caras aí, meu, na minha adolescência. Mano. Eu tenho 41 anos, então eu sei como é que é o negócio. E o futuro? Eles pararam porque eles achavam que tocavam mal, hein? É verdade. E alguns músicos dizem que eles tocavam mal. E aí o pior, olha a ironia da existência. O que se tornou o futuro do rock, considerando o Beatles? Se tornou perder em número de discos vendidos para o BTS, que é K-pop. Olha só que loucura. Hoje o K-pop ultrapassou os Beatles. Não sei se vocês sabiam nessa maluquice. Eu fiquei sabendo agora. Fiquei espantado. Pessoal, lembrando que o gosto é subjetivo, tá? Mas claro, Beatles para K-pop... Eu entrei em crise existencial agora. Não, eu para mim, o absurdismo começou aí, quando eu entendi que BTS já vendeu mais que Beatles. BTS. Apesar de que eu acho que a gente vai ser cancelado pela galera que tá assistindo, porque tem muito fã do BTS, hein? Então eu fiquei preocupado agora. K-pop. Galera, BTS é massa, continue. Não, eu tô brincando. K-pop é legal, viu, gente? É só para gerar uma polêmica, mas a gente curte pra caramba. Não, muito. Agora, olha só. Eu só retomando para quem tá acompanhando, vocês aí. Pensando no Enem lá, de acordo com o que o professor Michel falou lá no início, para essa galera que a gente tá mencionando, a existência... ela não vem, ou melhor, desculpa, a essência, ela não está antes da existência, pelo contrário, a existência, ela vem antes, e mais, a sua vida, ela é baseada na busca dessa existência, e a busca dessa existência vai partir de uma angústia, e essa angústia, alguns definem como o absurdo, o absurdismo, e essa angústia, ela se leva a uma busca incansável, que basicamente tem um fim, porque não tem nada a ser encontrado, de acordo com eles, porque a vida não tem sentido, mas você tem 3 opções, de acordo com eles, de acordo com o existencialismo, você tem 3 opções. A primeira, nessa corrida aí, é o suicídio. O suicídio é uma. Só que o suicídio é desconsiderado, tá? Parou aqui, ninguém se suicida. O suicídio, poxa, seria um absurdo para a filosofia levar alguém ao suicídio, porque é a ausência do pensamento total. Então não dá. O segundo ponto é a religião, é a busca pelo Deus. Só que, de acordo com eles, a religião é a morte filosófica. Olha que loucura, olha que loucura. E a gente tem que voltar a pensar nisso até. Mencionar aí como é que essa morte filosófica ela é pensada. Mas eu tenho que apresentar a terceira. A terceira é, viva com o absurdo. Se acostume a ela, se acostume a ele. Aceite. É melhor do que as outras 2 opções. Pensem sobre isso. O que vocês acham, meus parceiros? E aí? Eu tenho uma parte aqui do existencialismo e humanismo que ele diz assim, né? O homem está condenado, na página 18, o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo e, como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. O existencialismo não acredita no poder da paixão, ele jamais admitirá que a bela paixão é uma corrente devastadora que conduz o homem fatalmente a determinados atos e que, consequentemente, é uma desculpa. Então, para ele, toda e qualquer coisa que motive as minhas decisões, ela é chamada de desculpa, né? Então, basicamente, ele pega muito ali que o professor buscou lá em Nietzsche, né? Nietzsche, quando diz assim, Deus morreu,
aquela ideia assim, ó, Deus, na verdade, é algo colocado na sua cabeça para inibir as suas escolhas, as suas decisões e criar, então, um mundo esperado, um mundo na seguinte linha. Então, como ele não quer, do ponto de vista filosófico, não quer a morte filosófica, ele quer que nós tenhamos a liberdade de escolha e que nós saibamos que se eu tomo tal decisão, eu tenho tal consequência, então ele lança a mão e diz assim, agora você é condenado a ser livre, filho. Você foi colocado no mundo, você não pediu para existir, mas agora se vira, certo? Aprende a se virar. É tipo eu, quando entro em sala de aula, o aluno fala assim, professor, escreva a caneta. A pior coisa que tem para o professor é você que entra no primeiro ano, vem com aquela síndrome de dono ano, né? E fala assim, professor, é caneta ou a lápis? Dá vontade de quebrar o lápis, né? Então, basicamente é isso. Você entrou aqui, agora pega a sua perninha lá e toca a vida, bicho. É você agora, entendeu? E até nisso, não tem como a gente falar de existencialismo, Sartre, França. França, que é um país, né, professor Jonas, que nós estamos aí careca de falar. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre França. A França não vive só do futebol, não vive só de Griezmann, Benzema, Mbappé, Ribéry e Lloris. Não, nem Ratatouille. A França tem muita filosofia também. E a filosofia que anda lado a lado ali com o Sartre é a filosofia de um outro filósofo chamado Albert Camus. Mas se fala Albert Camus. E o Camus tem uma grande obra publicada chamada L'Étranger, O Estrangeiro. O Camus, nessa obra, O Estrangeiro, é um romance, gente. Eu indico para vocês lerem. É uma leitura gostosa. E é uma leitura que faz a pessoa ali, no caso, o personagem principal da obra, se questionar sobre a sua existência a partir de coisas que vão acontecendo na vida dele. E ele, como personagem, abraça, de acordo com a filosofia do Camus, inclusive, o absurdo da existência. A questão de que, as coisas não fazem sentido. Então, eu vou viver isso da melhor forma e tentar aproveitar a minha vida da melhor forma, respeitando o mundo, o meu próximo também, e constituindo uma sociedade ética. Mesmo não tendo um fundamento moral absoluto para esses pensadores, se tinha essa ideia, essa visão de se construir uma sociedade digna, uma sociedade ética a todos. E falando também sobre essa questão de Enem e Sartre, teve a Simone de Beauvoir, como foi dito pelos professores, aí em 2015, 2016 foi a edição 15, que tinha lá a famosa frase dela, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, sobre a questão ali da discussão de gênero, essa frase que inicialmente foi dita para o movimento feminista, mas depois outros movimentos acabaram, digamos assim, pegando essa frase também, carona nela. O Sartre, gente, o último Enem, ou o penúltimo, também caiu bastante coisa dele, a questão de, através do existencialismo, o sujeito chegar à consciência de si. Ou seja, eu sou um sujeito que está no mundo e que preciso escolher. Uma grande frase existencialista que todo professor, tenho certeza que o professor Michel já ouviu, Jonas já ouviu também, eu ouço direto, uma frase do Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Isso é extremamente existencialismo. E isso é um existencialismo na raiz dele, que surgiu lá na Grécia Antiga, com dois nomes bem lindos para vocês colocarem nos filhos de vocês: Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides. Eu até, esse ano, eu fiquei com raiva que a Grécia não se classificou para Euro, gente, porque eu gostava tanto de ver a escalação da Grécia. Sócrates, tinha tanto Sócrates naquele time, que eu até torcia para a Grécia. Mas essa questão de Heráclito e Parmênides, abrindo esse parênteses bem curto, né? Parmênides defende o ser. O ser existe, uma essência que não muda, que não se altera. Eu posso ficar completamente calvo, igual o Karnal, igual o Pondé, sei lá, bem careca, deixar a barbona crescer, mas eu vou continuar sendo William. Eu não vou me tornar o Karnal, o Pondé, outro pensador. Não, continuo sendo eu. Segundo Parmênides, porque a minha essência não muda, o meu ser não muda. Já segundo Heráclito, se eu vou ficar calvo, se eu vou mudar toda a minha aparência física, então, no fundo, eu também irei alterar a minha, diríamos assim, essência. Não, e é legal de pensar, você citou o Camus, né? Eu também citei o Camus e esqueci de referenciar.
do absurdismo é dele, né? Agora, o Camus, com relação a essa opção da religião, primeiro que ele não vai negar a Deus, né? Ele diz que também ele não ousa negar, mas ele sim diz que é um suicídio filosófico. Agora, olha a ousadia desses caras, eu acho que é uma ousadia, porque eles dizem, tudo bem, ainda que você escolha Deus, mas aí se pergunte, qual é o propósito de Deus, então? Porque se Deus existe, ele também tem que ter um propósito. Não adianta eu buscar a minha existência e o propósito da minha existência se eu não entender qual é o propósito de Deus. E aí que eles vão dizer que, com relação a Deus, ou qualquer verdade que você encontre, você não pode aceitar nenhuma verdade que diga um ponto final como sentido da sua vida. Se ela traz 100% de uma conclusão a respeito do sentido, está errado e você tem que continuar questionando. Eu acho que, no mínimo, é uma ousadia, não é? Sim. O que vocês me dizem? A verdade, eu acho assim, toda vez que alguém começa a dizer que Deus é algo imaginário, tudo, eu já acho isso uma ousadia, porque, bom, aí é a questão para trazer o pastor aqui e provar isso para a galera. Agora, sim, ó, gente, para a galera que está assistindo aí, né? O professor falou muito bem ali que o Sartre escreveu romance, então você vai ver existencialismo, você não vai ver presente só em filosofia, professor, você falou muito bem isso. Você vai ver o existencialismo lá na prova de literatura, quando caiu Drummond. Drummond foi um baita de um existencialista, velho. Você vai poder utilizar o existencialismo na tua redação, toda vez que você tiver que discutir, por exemplo, vamos supor que um tema aí seja tema normal agora, o cancelamento, né? Pegar a onda ali do professor, nós seremos cancelados hoje, né? Por conta da banda ali, que a gente disse que é maravilhosa, mas a galera acho que não vai entender muito bem a nossa forma, a nossa linguagem. Então, o cancelamento, poxa, o que é o cancelamento? Na verdade, se Sartre pudesse conversar com isso, ele diria que cancelamento, na verdade, é você tirar do homem o que é do homem, que é a existência e a liberdade. Então, para ele, não existiria esse negócio entre certo e errado, entendeu? Cada um é livre para expressar aquilo que quer. Então, você pode utilizar isso aí como intertexto para a sua redação. Então, significa que o existencialismo, pessoal, ele pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, na história, na filosofia, na literatura, né? Porque ele faz parte de um momento grandioso. E agora, para a gente começar a cair para o derradeiro, como eu prometi para os alunos, em relação ao Enem, professor, vocês prepararam alguma coisa aí só para a gente deixar cravado na memória aí da galera? Sobre o Enem, o que eu gostaria assim, de ressaltar, final, para a galera, que eu queria deixar existencialismo vai cair. Isso é fato. Uma questão, pelo menos, vai. O ano passado, se não me engano, foram 2 ou 3. E dentro disso, o que eu queria que vocês focassem, gente, não só no existencialismo, mas é um conselho que eu dou para toda a prova, principalmente na área de humanidades, filosofia, sociologia, história, geografia, é vocês pegarem os conceitos principais, ideias principais. Se vocês souberem, por exemplo, o que é o existencialismo como essência, a ideia, o conceito, é discutir sobre a existência humana, reconhecer a angústia do ser humano, de escolha entre A ou B. O existencialismo ateu francês é a negação da metafísica, a negação de Deus, etc. O existencialismo cristão do século XIX, em Kierkegaard, é afirmar que a existência humana só adquire significado ao lado de Deus, porque o ser humano, por si só, não consegue trazer significado e valor para a sua vida, somente Deus consegue fazer isso. Então, se vocês souberem esses conceitos chaves, Sartre, Camus, Kierkegaard, Nietzsche, a ideia de Übermensch, super-homem, alguém que supera a moral comum, se torna senhor de si, supera aquela moral de escravo, de rebanho, de apenas obedecer, seja um líder político ou religioso, mas somente aquela obediência. Se você compreende isso, gente, é sucesso. É sucesso. Filosofia contemporânea cai no Enem. Vai cair, é fato. E depois que sair essa prova, vocês podem me cobrar. Vocês, principalmente vocês que têm aula comigo aí, vocês podem pegar na minha jugular se não caiu uma questão do Enem e podem me cancelar em todas as redes sociais. Acho que o meu conselho aqui é bem prático.
Atente-se, você que vai fazer o Enem pela primeira vez, você nunca vai encontrar só filosofia, você nunca vai encontrar só sociologia na mesma questão. Ah, mas eu vou estudar só história aqui, ó, e pegar os principais pontos. Cara, não. É tudo. É entender o cara que está falando, mas entender o momento em que ele está vivendo. É entender o lugar em que ele está vivendo. É entender o movimento em que ele está passando. Leia sem preconceitos, é claro. Você vai encontrar coisas absurdas em todas as leituras que nós trouxemos aqui. E se você também vai encontrar bons conselhos, olhando numa perspectiva cristã mesmo. Nunca, eu costumo dizer que você está dando banho no bebê, você não vai jogar água da banheira, você não joga o bebê junto. Você guarda o bebê ali, você tira ele, né? Você vai encontrar absurdos, sem dúvida alguma, e coisas que vão te arrepiar os cabelos. Mas não tenha preconceito. Encontre a leitura e leia com consciência, com orientação correta. Mas não se limite. Não limite a sua consciência, não limite o seu conhecimento. Caminhe muito e peça orientação. Nós estamos aqui para ajudar os seus professores. O professor William aí, ó, puxa a barba desse cara. Esse cara é inteligente pra caramba. Nós estamos disponíveis, mas não tenha preconceito. Busque. Com cuidado, mas busque. E até antes de passar a bola para o professor Michel, eu deixo um conselho bíblico para vocês, inclusive. Paulo disse certa vez, o apóstolo Paulo disse certa vez, analisai todas as coisas e retei aquilo que for bom. Ou seja, se algo é muito absurdo, você coloca para fora. Mas eu tenho certeza que toda leitura você vai conseguir tirar algo de bom, algo reflexivo e algo que vai agregar na sua vida. Isso não sou somente eu quem fala, mas sim o apóstolo Paulo falou isso há praticamente 1000 e alguns anos atrás. Então Deus morreu para tirar seu pecado, não sua inteligência. Capricha. Cara, eu acho bacana isso aí, eu sempre falo para os alunos assim, né? Primeiro que, como professor de literatura, para mim, toda leitura é proveitosa, porque a leitura, ela só tem a capacidade de me atingir se eu não estiver preparado para ela. Então, os alunos aqui da Rede Unisys estão preparadíssimos. Segunda coisa, né? Se tem uma coisa que Deus converge com as teorias de Sartre, nós somos livres, cara. Você é livre. Então, leia, e aí você tem a capacidade de se aproximar ainda mais daquilo que você acredita quando você lê aquilo que é absurdo. Então, aquilo que é absurdo vai te transformar cada vez mais convicto naquilo que você acredita. Agora, falando de Enem ali, a galera falou de filosofia, eu vou apontar para a redação, porque eu sou um apaixonado por redação. Galera, pense assim, ó, se toda vez que tiver um tema que ele falar sobre radicalização, certo? Algum princípio muito radical, você entra com Sartre, certo? Sartre ele serve como um mecanismo contra o radicalismo, certo? Então, é um bom caminho para você pegar aí, começar a pegar frases de Sartre, parafraseá-las para você fugir do radicalismo, nem numa ponta, nem numa outra ponta. Ou seja, o caminho da liberdade, da consciência, né, e da busca pela compreensão humana. Gente, eu acho que foi um papo assim, cara, um papo de mestre, né, no Cais de Saguaçu, onde eu trabalho aqui em Joinville, nós temos um papo de mestre, e eu agora vou convidá-los para um papo de mestre comigo. Há algumas semanas aí, de 15 em 15 dias, nós temos um papo de mestre, o tema que nós temos aqui, e eu queria trazê-los aí para conversar também com a galera daqui, que vai ser muito top. Agradeço muito. Vai ser um prazer. Pô, foi um papo assim, cara, que há muito não tinha um papo filosófico, só faltou aquela cevadinha, aquela cuca. Não sei se aí em Curitiba tem cuca, mas aqui em Joinville tem a cuca. Galera, assim, fechando com chave de ouro, um beijo para a galera do CCA Bom Retiro, um beijo para a galera do Portão, um beijo para a galera de São José dos Pinhais, um beijo para você que vai assistir em algum momento essa live na sua vida aí, que tenha servido de alguma coisa. Professor William, muito obrigado. A sua presença enriqueceu demais esse programa. Professor Jonas, brilhante explanação aí a respeito desse momento de como que nós chegamos como está, né? Eu gosto daquela frase, né? Se você olhar para a história, você entenderá o futuro, né? Então, é olhando o passado que a gente compreenderá o futuro. Galera, sem sombra de dúvida, foi um prazer inenarrável. A gente se vê na 66. Valeu?